também aumenta a multa para pichação. Pichação é coisa de vagabundo, Rico. Quantas e quantas vezes a gente vai nessas reuniões e a pessoa fala para mim: Minato, eu não aguento mais ser assaltado na porta da minha casa. Todo dia eu sou assaltado na porta da minha casa, ou eu vejo alguém sendo assaltado e ninguém faz nada. Me conta um pouquinho, subprefeito, do seu dia a dia, como é que está a sua prefeitura, com o ponto que a sua prefeitura tem sido um pós-graduação para prefeitos, para secretários, subprefeitos pela toda a cidade. Porque eu tenho encontrado várias pessoas que passam pela sua prefeitura hoje e de repente ascendem aí para todos os cantos de São Paulo. Não, com certeza. O trabalho lá em Vila Mariana é aqui pertinho, né? Porque a nossa região é importante destacar, vem até aqui o Paraíso, né? Até o início da Paulista, onde a gente está. Mas é bastante trabalho, né? A gente sabe que são 3 distritos muito importantes aqui na cidade de São Paulo, onde passam 12 estações de metrô, tem mais de 29 hospitais, né, nessa região. Então é uma região que conta com cerca de 340 mil habitantes, mas a população flutuante que passa pela nossa região, tenho certeza que supera 1 milhão de pessoas, se a gente somar, né, todas as pessoas que vêm para cá através das linhas de metrô, ou também em busca de um atendimento médico nesses hospitais. A gente tem na nossa região, Rico, o Parque Ibirapuera, que talvez hoje seja um dos principais polos de lazer de toda São Paulo, né? Então a gente tem a noção da responsabilidade que é isso, por isso que a gente atua muito forte, tanto na parte de zeladoria quanto na parte de fiscalização também, que eu diria que são as 2 principais competências de uma subprefeitura hoje. O senhor tem um grande problema de adensamento de pessoas nos eventos nos fins de semana, né? Que foge a qualquer expectativa, mas que, por exemplo, tem eventos aqui no Parque Ibirapuera que junta milhões de pessoas, né? Não, com certeza, isso sem dúvida, né? Você pegar um exemplo que a gente tem hoje são as corridas, né? Você pegar, 10 anos atrás, você não tinha a quantidade de corridas e maratonas que você tem hoje. Hoje, praticamente todo final de semana, a gente tem pelo menos uma grande corrida na nossa região. Isso sem falar sobre feiras culturais, feiras de artesanato, né? Feiras alimentícias e tantos outros festivais. Acabamos de ter agora, né, nesse último final de semana, um festival de jazz ali em Moema, né? Que já é tradicional também. Então, assim, todos esses eventos, eu vejo que São Paulo como um todo tem crescido como um polo turístico, né? Com muitos shows, tem o turismo também profissional, né? De categorias que vem para cá fazer congressos, tudo isso tem crescido muito e uma demanda que acaba pressionando principalmente a nossa região, que é uma das principais regiões de São Paulo. Algumas das curiosidades que acontecem, né? Existe todo um trabalho para acompanhar esses eventos? Com certeza, isso é também uma das competências da subprefeitura, né? Os eventos culturais de até 250 pessoas são obrigatoriamente avaliados e aprovados pela subprefeitura, né? Isso é importante para que aconteça também, Rico, a integração com outros órgãos públicos, né, que são de suma importância para que esses eventos ocorram, como por exemplo CT, para fechamento de vias, Polícia Militar, GCM, todo mundo tem que estar numa mesma sintonia, e todos esses órgãos têm que ser avaliados pela subprefeitura para que esse evento aconteça. Mesma coisa, né, eu falei o exemplo aqui das corridas, temos também uma supervisão de esporte dentro da subprefeitura que faz essa avaliação prévia e dá o ok para que aconteça esse evento, né? Subprefeito, a gente sabe que a gente tem uma demanda, a gente acompanha as pessoas e todo mundo acompanha a gente, todos os nossos programas, e a gente tem uma demanda de reclamações, às vezes, toda semana a gente tem ouvido alguma coisa, né, sobre barulho na região. Tem tido isso? Com certeza, né? Infelizmente, eu diria, porque eu acredito, Rico, que é um direito, né, de todo cidadão, especialmente do trabalhador, ter a sua noite de sono, né, poder dormir, poder descansar, para no dia seguinte estar lá trabalhando, né, e contribuindo para o nosso país e para a nossa cidade. A gente tem alguns pontos de reclamação, sim, na região de Vila Mariana, né, eu recebo praticamente todos os dias nos meus canais, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, muita gente reclamando, e a gente faz, né, sempre essas operações que eu costumo chamar de Operação Psil. Então, acho que talvez muitos ouvintes não saibam, mas o programa do Psil em si, ele não é
um programa da subprefeitura, né? Hoje isso está alocado dentro da Secretaria de Subprefeituras, dentro de um departamento específico chamado Copurb, mas a subprefeitura tem outras competências nesse caso, né? Que é da licença de funcionamento desses bares e restaurantes, né? Que muitas vezes promovem, né? Especialmente aquelas adegas, hoje que é um grande problema na cidade. Então o que a gente faz? A gente reúne, chama a polícia militar, pega a parte de fiscalização da subprefeitura e pega também o programa do PSIL, reúne todo mundo junto para promover essas operações. Eu tenho feito aí cerca de a cada 15 dias mais ou menos eu promovo uma dessas operações. Na última vez que a gente promoveu essa operação, a gente pegou ali um estabelecimento que estava praticamente fazendo uma festa a céu aberto, isso mais de 11h30 da noite. Quem quiser acompanhar tem vídeo disso no meu canal também, né, nas minhas redes sociais. E assim, sem o menor respeito ao cidadão de bem. E aí sabe o que acontece, Rico, quando a gente faz isso? As pessoas vêm no meu Instagram e falam assim, pô, mas você não tem coisa mais importante para fazer, não? Por que você não vai se preocupar com coisa mais importante? Mas aí que tá. O sono do trabalhador que pega a condução 6 da manhã, que acorda 5 da manhã, né? Daquela mãe que muitas vezes está sozinha para criar um filho e o filho não consegue dormir, né? A 1 da manhã porque tem gente fazendo barulho na rua dela, é importante para mim. É importante para a subprefeitura, né? É para essas pessoas que a gente quer trabalhar. São essas pessoas que vão nos consegues, vão nas reuniões de associação de bairro reclamar disso. Elas têm que recorrer à subprefeitura e a subprefeitura tem que agir. E por isso a gente tem agido dessa forma. Isso não é um problema da Vila Mariana, isso tem sido um problema por todo São Paulo, a falta de respeito com as pessoas, com os trabalhadores, com pessoas doentes, com pessoas idosas, com crianças, com animais. Isso tem sido uma consequência em todas as subprefeituras, porém, o que eu tenho notado é que todos os subprefeitos têm combatido e têm diminuído isso em muito. Então, mas também tenho notado, porque vocês montaram um sistema de inteligência, cada subprefeitura montou as suas características próprias, porque são diferentes, né? São Paulo é um país, né? Então, mas o que eu tenho notado, por exemplo, eu notei lá o Rafael Limonta e o Magal e o Felipe Miabara, todos eles estão todo dia, e todos os outros que eu tenho falado, monitorando a internet. Porém, o que eu notei? Que agora eles fugiram da internet e montaram grupos do WhatsApp. Você não tem mais evento de 10 mil pessoas, mas tem evento de 1.000, 2.000, que se monta rapidamente. O senhor sai tem gente lá em frente à sua subprefeitura esperando sua equipe sair e vai uma moto atrás e vai avisando os caras para onde vai a sua equipe. O senhor tem essa consciência? Tenho sim, né? Tanto que a gente tem essa preocupação, inclusive, né, nas redes sociais, quando a gente vai publicizar essas operações, de não falar onde a gente está indo, porque a gente sabe, né, que essas informações vazam e aí quando a gente chega lá já está tudo fechado. E é uma grande frustração, né? Porque a gente monta uma operação, faz reuniões prévias, as pessoas acham que é só chegar lá e acabar com tudo, e não é. Tem toda uma parte de inteligência por trás, como você mesmo falou, Rico, da gente sentar com a polícia, sentar com o PSIL, falar assim, ó, vamos mapear aqui, né, pegar um mapa de calor, quais são os pontos com o maior número de reclamações através do 56, e é importante ressaltar, né, o quão fundamental é que o munícipe faça a denúncia no 56. Através desses dados que a gente consegue, né, mapear esses pontos onde tem esses problemas para que a gente consiga atuar. Então sim, a gente tem a noção de que isso acontece, mas aí tem que ter um serviço também de contra-inteligência por parte da subprefeitura, de se infiltrar nesses grupos também, saber onde estão acontecendo eles, né, quando vão acontecer, para a gente ir lá e atuar. Mas muitos, né, como você falou, alguns têm feito, né, esse trabalho aí de tentar se esconder através de grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, né? Mas a gente sabe também que muitos são descarados. Eles colocam lá, tem um bar que tem um Instagram, que coloca lá, da 00:00 às 6. Nossa. O cara não tem nem vergonha, entendeu? É descarado mesmo, né? Ele coloca ali, assim, com total desrespeito à legislação e total desrespeito ao munícipe que tá lá, ao cidadão que tá lá, ao trabalhador que tá lá, né? Como eu falei aqui, esse cara, né? Esse cara que tá acordando cedo, pegando condução cedo, né? Trabalhando, cuidando do filho, é esse cara que a gente tá preocupado.
Rafael Minato, você é japonês, não? Eu sou descendente. Eu vi aqui seu nome é bem comprido e ainda é Minatogawa. Minatogawa. Minatogawa, né? Isso. É descendente japonês. Isso, mais especificamente região de Okinawa, né? Pai e mãe? Pai. Pai. É Sansei você. Meu pai é Sansei, eu sou Yonsei, bisneto. Ou seja, já tem uma vida já de origem organizada. Porque o Japão é extremamente organizado, né? Eu tive a oportunidade de estar lá e sei como é que funciona o Japão. Então, me conta uma coisa. Você tem tido respaldo hoje pela Câmara Municipal e pelo prefeito de São Paulo para poder agir nessas ações que você monta? Não, com certeza, né? Especialmente por parte do prefeito Ricardo Nunes e sobretudo do nosso secretário Fabrício Cobra também, que é quem está imediatamente, né, o secretário imediatamente acima das subprefeituras como um todo, que é o secretário de subprefeituras. Sim. Passou por Vila Mariana também, como você falou, que é uma escola, né? Foi um secretário foi um subprefeito muito atuante também e que levou isso tanto para Casa Civil, quando foi secretário de Casa Civil, quanto hoje nas subprefeituras. E o próprio Ricardo também é um cara que apoia muito e bate muito, especialmente na questão das irregularidades com fiação hoje, que também, né, se tornou uma baderna na nossa cidade. Tem muitos fios soltos, né, por diversos bairros, e é uma coisa que eu costumo dizer, até que democrática por parte da concessionária, né? Tá feio na cidade inteira, não tem uma subprefeitura específica para isso. A gente tem problema disso também em Vila Mariana, nos três distritos, né? Em Moema e Saúde também é um problema. E passou uma lei agora na Câmara Municipal, né, na última semana, que subiu a multa de R$500 por dia para 50 mil. 100 vezes. 100 vezes, exatamente. Nós tivemos o nosso programa com o Maurício Martins, aqui de sexta-feira, lá falamos sobre isso. Falamos sobre as novas leis aprovadas, onde vai trazer para vocês uma condição de uma fiscalização onde não vale mais a pena deixar, porque exato. O tamanho da multa era muito mais caro que a equipe de fiscalização que você monta, o custo dessa equipe ao erário público custava 50 vezes mais do que a multa. Então, cada vez que o senhor saía, se determinava para que uma equipe de fiscalização saísse para olhar um fio, ia ser uma multa de R$500. Os caras não estavam nem aí. Exato. Deixa multar aí. O trabalho que eu vou ter para retirar é mais caro do que a própria multa. Então, é uma máquina de mover água. Exato. E vocês ficaram nessa situação presa a essa condição, não é isso? Exato. E a lei era muito branda, né, Rico? Ela falava assim, olha, você tem que notificar e daqui 30 dias você volta, e nesse meio tempo não acontecia nada. E assim, é importante salientar também aqui que isso, a fiscalização, tudo isso que você falou, essa máquina que a gente tem que movimentar para fiscalizar isso, é para um poste. Às vezes eu perco assim, coisa de 2, 3 horas em um poste. Imagina a cidade inteira de São Paulo, né? Então, assim, essa lei tá vindo aí, vai ser sancionada agora pelo prefeito Ricardo Nunes e vai ajudar pra caramba, assim, porque além de você aumentar a multa, você também dá permissão, olha lá, né, aqui nas imagens, a gente fazendo uma das operações aí, olha como tava a fiação ali na Domingos de Moraes, né? Então, assim, para além de você aumentar a multa, um artigo muito interessante dessa lei é que ela dá também autonomia para a prefeitura e para a subprefeitura de contratar uma equipe para ir lá cortar, uma vez que você tenha, né, a inércia da concessionária. Os perigos são enormes. São enormes. E nessa operação específica foi muito interessante que foi na frente de uma escola muito tradicional de São Paulo, né? E aí chegou o diretor da escola e falou pra gente, prefeito, assim, eu tava morrendo de medo de trazer meus alunos aqui porque tinha muito fio caído, a gente não sabia se estava energizado ou não. E eu não sabia quem recorrer, não sabia que a prefeitura faria esse trabalho, e a gente foi lá e fez. E a gente começou a cortar, levamos a Enel, mas o mais importante, se a partir dessa lei a concessionária, a Enel, não começar a se mover, as operadoras não começarem a se mover também, a gente tem autonomia para ir lá e cortar. Era o Fabrício Cobra que estava com o senhor, não era? Nessa inspeção. Exato. O senhor estava me explicando que o senhor não vai sair para fiscalizar um prefeito, só um poste. O senhor vai sair para fiscalizar vários, vai fazer uma equipe assim, sair autuando vários postes, todo mundo que estiver na sequência de fio abandonado, é um poste para cada multa, é uma multa para cada poste. A multa é por face de quadra, né? De esquina a esquina.
É assim que determina a lei, né? Mas a gente já vai fazer várias quadras, né? Então, quando sair, vai sair para resolver. Exatamente. E, assim, todo tipo de irregularidade. A lei não define uma irregularidade em específico. Então, a parte da altura do fio, a barriga do fio, aquela reserva técnica, que é aquele fio enrolado horrível que eles deixam também, porque eles acham assim, pô, eu vou instalar a internet de um, vai que o vizinho pede também, eu já vou deixar a fiação aqui. Só que aí fica horrível, gera perigo, gera insegurança para a população, porque muitas vezes aquela reserva técnica cai, né? Tem uma forma correta de você fazer isso, né? Então, assim, qualquer tipo de irregularidade, mas principalmente o fio emaranhado e o fio caído trazendo perigo para a população, a gente vai começar a multar. Eu ando de moto, se eu não consigo fazer agenda, a gente tem uma agenda soberbada e eu acabo tendo que chegar nos lugares, eu vou de moto. Outro dia eu peguei um fio no meio do capacete, eu tomei um susto danado, no meio da curva tinha um fio pendurado em cima do poste. Quando ele bate no capacete, mas o barulho que faz, o susto que você toma, é bem fácil acontecer um acidente. Fora dia de chuva, que quando a gente vê o fio em contato com a água, você não sabe se ele está energizado. E a gente tem tido acidentes aí ao longo da nossa história aí, carnaval e tudo mais, de pessoas que morrem quando encostam no poste por causa daquele fio. Então a coisa é muito séria, muito mais séria do que somente o visual. Exato. Não é uma lei que está vindo aí para fazer uma questão paisagística, né? Ou de poluição visual. Não, a gente está falando de segurança da população. E essas empresas, elas fazem locação desse poste, ou seja, é um business. Exato. É um grande negócio para eles. É obrigação deles retirarem. Exatamente, até porque a gente não sabe ali o quanto que tá regular e o quanto que é gato também, porque tem isso na cidade de São Paulo. Eu falei, não vou encontrar isso em Moema. Tem em Moema também. Então, assim, é importante que a gente Tem miau em Moema? Tem, ou se tem. Então é importante que a gente faça essa autuação e pressione a concessionária para que a Enel comece a agir, né? Porque ela tá numa situação muito confortável com essa multa de R$500 por dia. É importante aumentar sim e tem que aumentar para 50 mil por dia. Que bom, vamos esperar que isso aconteça. Eu vou estar acompanhando as tuas fiscalizações. Um dia que o senhor sair para fazer uma blitz dessa, chama a gente. Nossa, seria um prazer, né? A gente vai junto, vamos acompanhar, vamos ver, porque eu tenho encontrado aí absurdos por todo São Paulo, onde a prefeitura fica apanhando. Aqui eu não estou aqui para levantar bandeira para ninguém, mas é uma constatação. A gente não é. Eu trabalhei na prefeitura de São Paulo. Então, a gente vê a prefeitura apanhando quando esse dinheiro que é jogado fora, porque é muitos milhões jogados no lixo. Muito. Se só somar descartes irregulares, fios largados por aí, lambe-lambe que para todo lado. Se eu só coloquei que a prefeitura também tem que fazer essa limpeza, se eu colocar isso, são milhões e milhões jogados no lixo todos os meses. Exato, que poderia estar indo para áreas mais importantes, né, Rico? É isso que as pessoas às vezes não fazem. Esse raciocínio, né? O dinheiro que a prefeitura gasta, por exemplo, recolhendo descarte regular de lixo daquela pessoa que muitas vezes criminosa, né? Em vez de descartar num ecoponto, que tem tantos pela cidade hoje, vai lá e prefere jogar numa área verde de São Paulo, né? Que a gente precisa tanto de áreas verdes, o cara vai lá e joga uma geladeira, joga um sofá, né? Pô, leva no ecoponto, você vai ser bem recebido. Então, o dinheiro que a gente gasta com tudo isso deixa de ir para áreas prioritárias, como, por exemplo, a saúde, né? Um outro problema que eu acabei de citar, também votado na Câmara, também aumentado o nível de multa. Lambe-lambe. Lambe-lambe, né? Pra quem não sabe, são aqueles anúncios colocados em postes e até mesmo em árvores, né? Tem gente que cola isso em árvore, muitas vezes de cartomante, búzios, tarô, e também aquele serviço de compre o ouro, né? Compra aliança, esse tipo de coisa, que era de difícil fiscalização, né, por parte da prefeitura, porque muitas vezes você chega lá e aquela pessoa, né, no caso ali do ouro, tem um vidro blindado, a pessoa simplesmente se esconde. A gente tentava fazer operações dessa forma, a gente não conseguia chegar neles, né? E também no caso ali de cartomantes ou esses serviços enfim, búzios e tarô, a pessoa ela vivia abaixo, por fora do sistema, como se costuma dizer, né? Ela não tinha um CPF válido, não tinha um CNPJ, então era muito difícil você conseguir autuar aquela pessoa, né? Dentro do padrão comum que é de um estabelecimento comercial, por exemplo. Então, o que essa lei nova faz, né? Que foi aprovada na Câmara e vai ser sancionada agora, né? Ela permite que a gente promova, junto ao operador, o bloqueio daquele número.
porque aí vai se tornar inviável economicamente para aquela pessoa sair colando papel pela cidade, uma vez que ela não vai receber nenhuma ligação porque o número vai estar bloqueado. Então, esse é um grande avanço na legislação que a gente teve. Para além disso, a gente vai poder vincular a multa ao CPF daquela linha telefônica, né? A gente sabe que para ter uma linha telefônica ativa aqui no Brasil, você precisa cadastrar um CPF. Então, assim, se a gente não conseguir autuar de fato quem for a pessoa ali que estiver promovendo essa irregularidade, a gente vai autuar quem tiver o CPF vinculado àquele número, né? E para além disso, sobe também a multa de R$ 1.500 para R$ 10.000 enquanto permanecer a irregularidade. Ok. Eu lhe pergunto o seguinte, descarte irregular. Quando o senhor pega um caminhão fazendo descarte irregular, o senhor faz a apreensão do caminhão? Fazemos a apreensão do caminhão. A gente é apreendido. É apreendido, exato. Por descarte regular, mas a gente vai acompanhar da GCM também, né? Porque a gente sabe que isso é criminoso, Rico. Isso aí não é uma pessoa, um coitadinho que não consegue descartar. Não. Isso aí são criminosos, tem muitos caçambeiros criminosos que fazem de propósito. Eles vão lá, oferecem um serviço de recolha de material de construção para alguém que está fazendo uma reforma, vira a esquina e despeja na esquina. Uma pergunta assim, uma colocação que eu acho que é pertinente ao que eu tenho visto e conversado com os subprefeitos. Por que não autua a origem do entulho? Porque muitas vezes é difícil de identificar, exato, né? Às vezes o local em que a pessoa descarta e da onde ela retirou são locais muito distantes, né? A gente conversa entre os subprefeitos também, tem subprefeituras que falam, olha, tem caçambeiro que vem de fora de São Paulo descartar lixo aqui. É impressionante. É impressionante. Vem de fora, toda a região do ABC, tem gente que vem de fora para descartar lixo aqui. Tá louco, eu não tinha ideia. Essa... Rafael, essa é uma novidade. A gente descobre cada coisa e você fica maluco. Passa por isso também. Passa por isso também. Tá certo. Um outro grande problema que eu tenho encontrado, inundações. Tem na Vila Mariana? A gente tem algumas regiões, especialmente Moema, né? Tem problemas ali na região da Ibijaú com a Gaivota, ali próximo também na Vila Clementino, né, no Tribunal de Contas, mas é importante colocar que essas duas regiões estão sendo abarcadas em dois grandes projetos, né, de drenagem, de macro drenagem ali na nossa região, né? São três grandes projetos, na verdade, que a gente tem hoje, né? Esse da Ibijaú com a Gaivota, as obras já iniciaram também, vai ser um projeto, pode-se dizer, revolucionário para o Brasil, né? Como se fosse um piscinão subterrâneo, que vai receber toda a carga das chuvas e depois vai fazer também o bombeamento disso para o leito do pluvial, né? Então você tem esse projeto da Ibijaú com a Gaivota, você tem ali próximo do Tribunal de Contas também, ali no Paraguaiéguas, um projeto que já está em obras também, e por fim você tem outro projeto de macrodrenagem ali próximo do Círculo Militar, próximo da Assembleia Legislativa. São três obras que a cidade e a prefeitura está se importando muito e colocando muito recurso para resolver esses problemas que hoje, né, nos últimos anos, foram problemas muito grandes pelo forte volume de chuvas que a gente teve. O senhor tem um trabalho preventivo tem locais que não tem como fazer obras nesse momento pela dificuldade, porque às vezes a galeria não é perto, enfim, tem algumas dificuldades. O senhor tem feito alguns trabalhos preventivos? Trabalho preventivo especialmente de limpeza, né? E aí é importante colocar como a subprefeitura e o trabalho dela, ela é todo integrado, né? As coisas não são à parte, né? Então o trabalho que a gente tem para limpar as galerias, para limpar bueiros, está necessariamente vinculado ao trabalho de combate ao descarte irregular. Porque não adianta a gente ficar limpando bueiro, se as pessoas continuam descartando lixo de forma irregular na calçada. A chuva vai passar, vai levar esse lixo para o bueiro e aí você vai ter essa inundação novamente. Então, assim, a gente tem que atacar nas duas frentes. Tem que atacar na limpeza do descarte irregular para que esse lixo nunca venha chegar até o bueiro, e tem também que fazer o trabalho de macrodrenagem, de obras, sempre conversando com a Secretaria de Obras aí para evitar esse tipo de problema. Então, aqui hoje nós conseguimos atacar alguns pontos aqui. Então, descarte irregular vai continuar combatido de forma intensa. Intensa, especialmente por parte daquilo que a gente chama de grandes geradores, né? Você tem muitos comércios, bares, lanchonetes que produzem mais de 200 litros por dia e que o cara pega isso e joga na rua como se fosse um lixo domiciliar. Não é. Inclusive é lei que todo mundo que faça mais de 100 litros de lixo diário
tem que dar direcionamento para o seu próprio lixo. Né? Exato, ele tem que contratar um serviço de descarte próprio para isso, né? E muitas vezes eles têm recurso para isso e não querem, né? Simplesmente não querem, porque é muito mais fácil você misturar isso com o lixo domiciliar, o lixo de uma pessoa que produz aí menos de 20 litros por dia, né? Então eles jogam isso para não ter que pagar essa taxa, mas a gente vai atuar, vai fazer uma primeira parte que a gente tem feito de orientação. Começamos isso ali na região da Praça da Árvore, que é uma região que tem muita reclamação de lixo, de descarte regular. Então a gente vai fazer esse primeiro trabalho de orientação e depois vai passar fiscalizando, cara, porque não tem condição. A cidade não pode se tornar um grande lixão desse pessoal. A partir de quando o Sofai começa a fazer essa fiscalização dos fios? A gente já fez algumas operações, né? E a ideia é tornar ela semanal. Já pode fazer autuação até 50 mil? Ainda não, porque não foi sancionado, mas assim que for sancionado a gente vai começar. Aí, prefeito, tudo bem? Estamos aqui com o subprefeito de Vila Mariana, Rafael Minato, pedindo que o senhor instaure logo essa multa, sancione essa multa, para que tire esse peso de cima dos subprefeitos de São Paulo. Não, mas o maior interessado é o próprio Ricardo, né? Tanto que o projeto de lei em si veio do executivo, não foi um vereador que fez a proposta e aí ele foi aprovado lá e chegou pro Ricardo analisar. Muito pelo contrário, é um projeto de lei que é de autoria do executivo, então tenho certeza que logo vai ser sancionado. Ok. Senhor prefeito, suas colocações finais. É que é um prazer tê-lo aqui na Aguadina Notícia, 9h04. O senhor fica sabendo que nós estamos aqui à disposição da sua prefeitura. Tudo que o senhor precisar para nos colocar, quando precisar informar a população de algum projeto, alguma coisa, estamos aqui à disposição. Muito obrigado, Rico. Eu só queria colocar também 2 outros pontos importantes. Fique à vontade. Né, que é a operação que nós temos realizado com bares regulares. Na última semana, a gente, para além de atuar nessa parte de barulho, a gente também atua no fechamento de ferros velhos, que tem acontecido muitas vezes a céu aberto aqui em São Paulo, muitas vezes envolvido com o crime, a gente sabe disso, pessoas que roubam fios, né? A gente estava falando de fiação, muitas vezes a fiação está caída porque alguém subiu ali para tentar roubar e vender o cobre no ferro velho. Mas na Vila Mariana vocês têm ferro velho? Opa, a céu aberto. Ah, tá de brincadeira. Ali na Mário Cardim a gente atua, né? Semana passada mesmo, a gente foi atuar ali para fechar o ferro velho e pegamos um bar com 7 máquinas caça-níquel. A gente fechou o bar, a gente emparedou o bar, tava com a Polícia Civil, Polícia Militar, foi apreendido, foi lavrado o auto de fiscalização, de multa e de interdição. E vai continuar assim. A gente vai continuar atuando sempre que tiver esse tipo de irregularidade. Para além disso, outro ponto importante para destacar também, a questão dessa lei que a gente estava falando, também aumenta a multa para pichação. Pichação é coisa de vagabundo, Rico. Entendeu? A pessoa que vai lá para pichar o patrimônio alheio. É coisa inútil a tal da pichação. Exatamente. Né? E a gente tem que atuar. Inútil, né? Como é que os caras se arriscam a própria vida, se arrisca a ser preso, é invasão, é crime de várias formas. É vandalismo. Não. E os caras fazem umas coisas absurdas. Pra quê? Exato. E a gente não pode deixar isso assim. Como eu falei, a gente não vai deixar que São Paulo se torne uma grande imundícia, um grande lixão dessas pessoas. Então a gente vai atuar nessa parte de pichação também. Vamos pintar os muros que estiverem, porque outra parte interessante dessa lei é isso. Ela permite que, uma vez que tem a inércia do proprietário, a gente pode ir lá e pintar, né, para resolver esse tipo de problema. Mas o mais importante é a gente começar a multar essas pessoas que fazem isso aqui em São Paulo. Afinal, o proprietário é vítima. Exato. É vítima. Ele é vítima, né? Então, assim, o cara já teve a casa dele pichada, né? Eu não vou lá e multar ele por isso, né? Ele é uma vítima. Então, no que a gente puder ajudar o proprietário a restabelecer a casa dele como estava, a gente vai atuar também. Mas, para isso, a gente precisa parar de enxugar gelo e começar a multar o criminoso que faz isso, né? Eu acho que o judiciário também tinha que tomar providência nesse sentido, para que penalizasse de forma mais eficaz. Exato. O pichador, porque ele pega o pichador, leva para a delegacia, chega lá e solta. E vai embora para casa. E as pessoas muitas vezes não entendem, Rico, o efeito indireto que isso tem na cidade, né? Aquilo que a gente costuma chamar da teoria da janela quebrada, né? Você passa numa rua, tem uma janela quebrada, você cria uma tendência natural para que outras janelas sejam quebradas, para que de repente o muro esteja pichado, para que você não tenha iluminação correta e comece você a ter pequenos delitos. Então a gente precisa cortar o mal pela raiz mesmo, entendeu? Já na primeira pichação já lá e já atuar contra esse cara, contra esse criminoso que deixa a cidade assim. Minato, para quem hoje está vendo irregularidades para o São Paulo, tanto com poste com fio
ou então um lambe-lambe irregular, ou principalmente descarte irregular, liga para onde? Pode ligar para o 156, fazer a denúncia através do 156. A subprefeitura também está sempre de portas abertas para quem quiser fazer a denúncia de forma pessoal. Minhas redes sociais também, se você permitir, Rico, claro. Rafa Minato SP, né? É só colocar lá no Instagram e lá nas nossas mensagens, deixar um recado pra gente lá fazendo essa denúncia, que a gente vai atuar. Muitas vezes pode não ser de forma imediata, mas a gente monta essas operações para pegar vários pontos de uma vez só. Então queria agradecer a oportunidade aqui, o canal aberto que a gente tem com a Guardiã, uma rádio super importante que leva notícia de informação mesmo, de conteúdo para toda São Paulo. A gente também acompanha as suas redes sociais, então só não dá mole não, estamos aqui para elogiar e fiscalizar sempre, né? E então, quando o senhor for fazer a fiscalização, qualquer nível, inclusive do PSIL, o senhor também tem noturno, de fim de semana. Exato, como eu falei, ainda que o PSIL não seja nosso, a gente tem uma abertura muito boa com a secretaria para montar essas operações e ir lá e fiscalizar. Ok. Acho que corremos todas as pautas. Acredito que sim, Rico. Produção, ficamos alguma por fora ou não? Daqui, deixa eu ver Smart aqui. Sampa. Smart Sampa, muito bem. Smart Sampa. Orlando Morano esteve aqui no nosso Augusto Lilás, inclusive, tem feito um trabalho excepcional por toda a cidade com o Smart Sampa. E tem me surpreendido muito a rapidez de resolução que o Smart Sampa traz, não só hoje, porque todo mundo acha que o Smart Sampa só serve para identificar e prender criminosos. Não, muito pelo contrário, é o que menos faz diante de todo o trabalho que ele tem feito pela própria cidade, não é isso? Não, com certeza. Até mesmo essa parte de descarte regular que a gente estava falando, ele pega também, né? Então o Smart Sampa ele é uma ferramenta que ele age de forma direta ali na parte de procurar condenados, né? E aí é uma coisa que eu gosto muito, porque hoje, né, se fala muito que polícia prende, justiça solta, né? Infelizmente se tornou uma realidade aqui no Brasil, e o Smart Sampa ele pega o cara que já está condenado. Então o cara que o Smart Sampa pegar ali que já está condenado, ele não vai ser solto, porque já teve condenação na justiça, né? Semana passada teve um condenado por estupro, abuso sexual, que foi preso pelo Smart Sampa dentro de um hospital, Rico. Você tem noção disso? Eu estava passando outro dia de moto, aí na Avenida Ibirapuera. Aí tava a Polícia Civil, a GCM parando o ônibus. Aí eu, na hora, já parei a moto, né? Vou saber o que é, né? Jornalista? Não tem como não, né? Vou saber o que é. Smart Sampa pegou o cara dentro do ônibus. Dentro do ônibus, cara. Ou seja, e o engraçado é o seguinte, a gente conversa com todo mundo, para todos os lugares, né? Aí eu ouvi de um cidadão não muito do bem, ele falou assim, eu não tenho medo da rota mais, eu tenho medo do Smart Sampa. Porque a rota pode esbarrar com você, o Smart Sampa está em todos os lugares de São Paulo. Vai ter certeza também, né? O secretário mandou para o senhor mais 30 câmeras, as pessoas estão lá na... Ele abriu, né, uma janela para que a gente enviasse uma lista dos endereços que a gente precisa dentro da nossa região para todas as subprefeituras. É uma coisa que eu preciso elogiar aqui abertamente, tanto o nosso secretário Fabrício Cobra quanto o Orlando Morando, por terem feito esse esforço para que a gente pudesse enviar esses endereços, que, assim, o subprefeito, Rico, é quem está ali no território de fato, né? A gente está em todos os consegues, seja pessoalmente, seja através da nossa equipe. A gente está em contato com associações de bairro também, e a gente ouve a dor do munícipe mais próximo. A gente está ali, e assim, chega a ser frustrante, porque quantas e quantas vezes a gente vai nessas reuniões e a pessoa fala para mim, Minato, não aguento mais ser assaltado na porta da minha casa. Todo dia eu sou assaltado na porta da minha casa, ou eu vejo alguém sendo assaltado e ninguém faz nada. Então, uma vez que a gente recebe essas denúncias, leva para o secretário Orlando, a gente faz esse trabalho de integração para que naquela rua que esse cara está sendo assaltado, venha ter uma câmera do Smart Sampa. Subprefeito, antes das suas considerações finais, me fala um pouco do senhor. Meu nome é Rafa Minato, como eu falei aqui, tenho 29 anos, sou economista, sou natural de Americana, no interior de São Paulo. A família do meu pai é aqui da capital, então sempre frequentei São Paulo desde criança, especialmente para em jogos do Corinthians, né? Estudei no interior de São Paulo, morei fora do Brasil, morei no Canadá,
Como eu falei, formei em economia, trabalhei cerca de 6 anos em Brasília como chefe de gabinete do deputado Kim Kataguiri, sou membro do MBL, e tenho trabalhado aí desde janeiro aqui na subprefeitura de Vila Mariana, 24/7, como costumo falar, né? Todos os dias aí, sábado de manhã, sempre fazendo operação de limpeza, mutirão de limpeza, todo sábado pela manhã. Quem me acompanha sabe, 7 horas da manhã a gente já está lá na Labuta trabalhando bastante. Então, sou uma pessoa simples, né? Muito trabalhadora e que tento fazer o melhor aqui pela cidade. Muito bem. Muito bem, eu faço essas colocações com todos os prefeitos para que as pessoas saibam do gabarito e da qualificação de cada subprefeito de São Paulo. Não é escolhido politicamente, sim por competência, por um histórico de trabalho. Quero te parabenizar pelo seu trabalho. A gente tem acompanhado, você não veio aqui gratuitamente, sim, porque a gente computa que seu trabalho tem sido muito bom para São Paulo. Quero te parabenizar e suas considerações finais. Não, só agradecer aqui a rádio, a você pela abertura. Eu acho que é muito importante, né, essa abertura que vocês dão para os subprefeitos. Eu lembro de uma matéria da revista Veja São Paulo, acho que de 2021, que colocava que 90% da população não sabe, né, quem quer ser o subprefeito. Então, esse tipo de abertura por parte da rádio, para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, saibam quem somos, o que nós estamos fazendo e, principalmente, qual que é o escopo de uma subprefeitura, né? Às vezes eu recebo reclamação até de multa de trânsito, a pessoa vai lá na subprefeitura reclamar e que não é nossa competência, né? Então, é importante que as pessoas tenham essa familiaridade até para que a denúncia chegue de forma mais refinada para a gente, que ela saiba... Eu estou tendo aqui uma mensagem do pessoal de Vila Mariana perguntando se o senhor vai continuar na campanha de apreensão de caça-níqueis. Com certeza, se tiver denúncia a gente vai atuar. Caça-níquel, bingo, tudo que tiver irregular, que seja competência da SUB, a gente vai atuar. E o que não for competência da SUB também, a gente vai intermediar isso com as forças de segurança ou com o órgão público responsável para que a gente possa fechar, enfim, o estabelecimento que estiver atuando de forma irregular. Então, o que tiver de denúncia será apurado? Será apurado, com certeza. É isso mesmo. São 9h15, subprefeito da Vila Mariana, Rafael Minato, nos aqui hoje, nos dando todas as colocações sobre Vila Mariana, o que tem feito e o que tem para fazer. Com certeza. Muito obrigado novamente, Rico. Acho que é um espaço super importante.